Foi, não me deu muito como, mas foi. Eu já tava aqui, ó. Pô, o sócio não pode entrar no negócio. Tu já pensou como é que é às vezes vai Né? falar? Vai ser complicado. E Eu só aí, descobri que eu não tô aceitando meus fones, eu não sei porquê. Deixa eu ver se problema de tomada. Que nem qualquer problema que fez, né? vamos começar dizendo que isso aqui é um absurdo, que eu tô aqui, ó, de manta, de casaco, de tudo. E o sócio só de camisetinha. Tá tudo errado isso aí, pessoal. Estamos aqui no Rio de Janeiro. Não, tá tudo errado. Não, não pode um negócio desse. Bom, e foi assim que a gente se conectou, né? Tu lembra, há um ano atrás, como era? A gente nas reuniões, tudo de regata e a gente de casaco, echarpe, tudo. Vocês com mate para esquentar ainda mais. Mate, né? Um chimarrãozinho. Chimarrãozinho. Não, porque eu tô tentando te introduzir nesse costume gaúcho, né, Breno? Mas tu não tá querendo, né? É muito amargo, tem que ir aos poucos. É, É tipo amar um café sem açúcar, você vai diminuindo aos poucos. é amargo, dizer. É amargo, guri. Não é Eu falo amargo. para o sotaque do mundo. Quero ver você ficar zoando assim que eu não vi. Todo mundo falando com o sotaque, aí quem vai ter o sotaque é você. É, viu só? Não, agora vai voltar falando diferente pro Rio de Janeiro. Quero ver só como vai ser. Vou chegar no final da bar, capaz, Capaz. Não, capaz. Bah, não. Quando o sócio te tira é porque já tem intimidade, né? O suficiente. Muito bem, vamos começar sobre realidade virtual, vamos começar a falar aí sobre simulação, vamos começar a falar para o pessoal aí sobre a nossa trajetória, né? Onde a gente chegou até hoje. Eu acho que é um assunto super interessante que a gente está abordando hoje, assim. A gente está trazendo isso, assim, depois de um ano, né? Que a gente vem trabalhando com isso. E, de sim. fato, acho que a gente construiu bastante coisa juntos, assim. E eu acho que chegou o momento da gente dar um fechamento aí no semestre, estar se preparando para o próximo semestre. E hoje um dia bem especial, 30 de junho aí, né? É bem a época onde a gente estava se conectando no ano passado. E muita coisa mudou, né, Breno? Muita coisa aconteceu nesse um ano, assim. E quer começar contando aí pro pessoal como é que a gente se conectou, como é que foi a nossa história? Eu acho que é legal a gente contextualizar, né? Sim, pois é. Foi lá no Telescope, eu não sei se o pessoal conhece, mas é um evento da URG. Aí, basicamente, a pegando o pitch mais importante da Simulare, que foi o pitch que eu conheci a Simulare, que decidiu entrar. E a gente se conectou desde então. Aí, além do Telescope, a gente fez a maratona para ir desenvolvendo mais o plano de negócio e tal. E nós pegamos para capar, pegamos muito sério na startup em Rio de Janeiro. E de janeiro para cá, um monte de coisa aconteceu. Porque a gente está vendo no Instagram, LinkedIn, essas coisas. Está sendo uma jornada de tanto. E eu acho legal a gente falar assim, qual que foi a motivação de cada um de nós para nos inscrevermos no evento, né? A minha motivação foi uma inquietação em relação a querer começar a empreender e ver a possibilidade de estar transformando minha área de conhecimento, o meu estudo, onde eu tinha estudado com simulação até então, como uma oportunidade de negócio. E era exatamente a proposta do Interschool, era exatamente a proposta do evento dentro da universidade. E até então, naquele momento, bom, toda a minha formação foi na URGS e eu estava dando aula na URGS naquele período. Não estava dando aula ainda na URGS naquele período, mas eu tinha uma ligação com a universidade, né?
E tu tinha iniciado uma trajetória com a universidade. E aí, o que foi que te levou a te inscrever no Inter School, assim? Acho que essa mesma inquietação de entender que eu queria aprender, a aprender, nessa falta de expectativa de já estar já montando uma startup que vai viver e além disso, tipo, nossa moleque, eu vi uma proposta que eu achei muito maneira, que eu poderia aplicar coisas que eu sei de computação, coisas que eu queria desenvolver, com tanto de realidade virtual, mas também com a eu tinha uma bagagem que eu queria pegar. E a possibilidade de causar um impacto social, realmente se salvar vidas, que não é uma coisa que normalmente se tem na computação. A gente é sempre um meio, a gente sempre ajuda outras áreas, mas nem sempre tem essa oportunidade de ter um impacto tão grande. Uhum. Eu acho que a gente tinha uma inquietação. E vale lembrar, assim, dizer que há um ano atrás, não, talvez um pouquinho mais, assim, eu não sabia nem o que era uma startup, né? Eu não sabia nem que existia a possibilidade de empreender a partir de uma ideia, a partir de uma ideação, e que a gente poderia, através de a implementação de uma tecnologia, poder tornar isso mais acessível, mais escalável, resolver um problema do mercado de verdade, né? E eu acho que foi aí onde deu o nosso match, né? Eu acho que foi aí onde deu essa conexão. Vamos ver. O Oi? Rico tá dizendo que não tô entendendo nada. Não tá entendendo da Qual? minha fala, Rico? Agora, Breno, não tô te ouvindo. Ah, acho que da minha fala, o Vitor não tá entendendo da minha fala. E agora, pessoal, vocês estão ouvindo? Breno, não tô te Vocês estão me ouvindo. ouvindo? Tô até colocando o fone de ouvido para ver se melhora. Eu acho que ficou mais baixo agora, Breno, com teu fone. Melhorou? Pessoal, sinaliza aí para nós, por favor, se vocês estão nos ouvindo e se estão ouvindo bem. Tá me ouvindo? Tá Rico ok? tá me ouvindo. Eu não tô te ouvindo, Breno, muito bem. Agora ficou bem baixo. Agora ficou baixo? Muito baixo. E agora? Muito baixo. Muito, muito baixo. Eita, senhor. Antes estava melhor, sem o fone. Só tu tem que Deixa eu ver falar um agora. pouco mais espaçado e pausado. Ah, sacanagem. E aí? Dá para ouvir, obrigado. Perfeito. Mas Mas eu não te estamos escuto, Breno. Obrigada. As gurias do portal Megalo, que estão me é ouvindo? Não. as gurias do Rio, que eu estive conversando. O pessoal tá me ouvindo? Não, acho que o fone não tá ajudando. E eu tô com. Eu não sei, eu não consigo configurar o negócio do áudio no Instagram. E agora? Tá ok? Eu tô te ouvindo baixo, assim, eu não sei, antes estava melhor, eu não sei, o pessoal tá escutando os dois bem, eu que não tô escutando o Breno, então tá ótimo, muito bem, vai ser um Mas tá monólogo, não vai ser um baixo que diálogo. dá pra ouvir. Tá baixo Então, quer dizer que muito dá pra ouvir. Se o bem, pessoal tá ouvindo pessoal. bem, beleza. Se o pessoal tá ouvindo bem, tá tudo bem. Baixo a gente aumenta o volume, é o que a gente faz. Bom, Com fone ou sem fone, gente? eu não sei o que aconteceu, o que que tu mexeu ali, Breno, que baixou o volume pra mim? Não sei, eu coloquei o fone de ouvido e tirei o fone de ouvido. Computação é isso. Desliga e liga e vê se vai. Aí depois da Google. Tá, o do Breno tá bem pra vocês, então tá bem, vamos seguir. Eu não escuto praticamente nada, assim, do que tu fala. Bem baixo mesmo, assim. Não Mas sei. consegui aumentar o volume do celular, pelo menos? Bem, bem ruim. Eu posso tentar fazer aquele de sair e entrar pra ver se vai.
Pessoal ri, né? Isso, ri, pessoal. Ri, eu queria com vocês, né? Ao vivo, faz que sabe, né? Pois é. A gente tinha testado essa conexão de novo. Eu tinha feito um teste antes e estava ok. Tem que ser com emoção, não pode ser sem Tem que ser emoção. com Tem que emoção. ser com emoção. Live com emoção. Mas, Ana, você tá me entendendo? Tá conseguindo entender o que eu Tô, falo? tá bem baixinho, mas eu tô. Vamos seguir. Então vamos A gente seguir. estava contando aí pro pessoal como é que a gente se conectou, que foi no Inter School, Isso. e a nossa motivação, assim, individual para nos inscrever no evento, né? E o Breno estava comentando, assim, que foi o pitch mais especial, assim, que foi quando eu inscrevi a ideia e a partir dali ele viu a ideia e ele disse, pô, eu acho que eu posso ajudar nesse sentido, né? Eu acho que É, acho que faz sentido isso, assim, de fazer associar a tecnologia aos treinamentos em saúde. E eu acho que com o meu conhecimento eu poderia estar auxiliando. E eu acho que é isso, né, gente? Eu acho que é isso que é bem legal, assim, da nossa conexão, muito bom. de conectar diferentes conhecimentos e potencializar isso. E eu sempre digo assim para o Breno, né, Breno, quando na nossa trajetória, eu não faço nada sem o teu conhecimento, tu não faz nada sem o meu, assim, nessa proposta que a gente está trazendo, porque eles são complementares, né? Os nossos conhecimentos, eles são complementares. E eu também, outro fato que eu sempre trago, assim, é de que o quanto que é importante a enfermagem estar se apropriando do seu conhecimento e não achar que não tem know-how suficiente para começar um empreendimento, ou que não tenha conhecimento suficiente para as É, pessoas, cada uma as pessoas, elas têm conhecimentos diferentes, elas têm competências e habilidades diferentes. Eu acho que é isso, né, Breno, que tu conseguiu sim. perceber no momento que a gente se conectou, né? Se tu Sim, puder então, falar para o da pessoal enfermagem, assim, um pouco do teu sentimento, por que na saúde, por que na enfermagem, né? o meu era justamente isso, de fazer algo que eu gosto, que eu queria ir me desenvolvendo mais, que eu não trabalho normalmente na IBM, e também tem o impacto social, que eu acho muito importante. Porque o trabalho que eu geralmente faço com inteligência artificial, ele é relevante, ok, mas eu não vejo afetando o mundo diretamente. Então, ver coisas, tipo, ver quando as pessoas colocam óculos de realidade virtual pela primeira vez e falam, nossa, que incrível, realmente eu estou me sentindo no hospital. É, é muito legal, uma sensação de onda, de maravilhamento que é muito legal, motiva bastante. E também saber que aquilo vai virar um treinamento que vai mudar aquele profissional, ou pelo menos, em teoria, diminuir as chances dele cometer certos erros. Então, para mim, isso é muito legal. Fora desenvolver várias habilidades, tipo, interagir com o cliente, que é uma coisa que a gente estava tentando fazer com muito mais frequência do que eu fazia. Pegar, pegar requisitos do cliente e desmembrando, entendendo o que ele realmente quer e, além disso, o que ele realmente precisa. Porque às vezes o que ele quer não é o que ele precisa. E a gente tem que fazer ele entender que o que ele precisa é um pouco diferente, que se ele fizer aquilo primeiro, ele consegue o que ele quer. Então, esse tipo de coisa eu acho que está sendo bem engrandecedor. Tipo, a gente está crescendo bastante, nós dois, nessa caminhada. E, como você falou, são habilidades complementares. E não, é, por que esperar? Sabe? No caso da enfermagem, por que esperar primeiro essa coisa? Finalmente o pessoal da medicina acordar e falar, queremos isso, vamos começar vamos fazer para depois as outras áreas da saúde pegar. Tá aqui, tipo, é só começar e fazer. Então pode sim começar pela enfermagem, começar por diversas áreas da saúde e depois chegar na medicina também. Mas não precisa começar lá e vir. Tipo, não é sempre a medicina bam, 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 trazendo a inovação e o resto da saúde acompanhando. Nem sempre precisa ser assim. Até porque, né, Breno, nós somos a maior categoria de profissionais na área de saúde no É, país, mais de 2,5 milhões, 2,5 milhões de profissionais na área da saúde no país.
tanto a nível técnico quanto superior, e eu até levo isso no nosso pitch, assim, né? Eu digo, por que uma categoria que é tão grande, por que que uma categoria que é tão, em termos de proporção e de força de trabalho, é tão grande no Brasil, e por que não, né, começar por nós, já que nós somos a maior categoria de profissionais na área de saúde no país. Então, por que não começar por nós a trazer tecnologia, treinamentos, novas possibilidades, novas terapias, novos cuidados, desenvolver o conhecimento, né? Por que não se apropriar Inclusive, e sempre ficar refém de que outras categorias profissionais nos deem esse suporte, né? E exato. eu acho que essa nossa iniciativa, minha e tua, de ok, eu sou enfermeira, eu sou na área da enfermagem, tu é da área de tecnologia, inteligência artificial, e nós juntarmos nosso conhecimento à nossa formação e a gente está criando algo novo daí, né? E esse é o princípio da startup, ó. Esse é o princípio de começar algo novo, trazendo para o mercado uma solução, um, de uma demanda que existe, uma demanda de treinamentos, né? Uma demanda de treinamentos na área da saúde, que possam amenizar esses eventos adversos que acontecem dentro das instituições de saúde e que os profissionais que tanto no período de formação quanto já formados, eles saiam mais preparados ou estejam mais preparados, né, para atender o paciente, para não oferecer um risco à segurança desse paciente, né? Então, eu É, acho que a gente se conectou exatamente por isso, porque quando eu trago essa ideia, tu diz, opa, peraí, eu acho que com o meu conhecimento eu posso causar um impacto social legal aí, eu acho que com o meu conhecimento eu posso estar auxiliando e ajudando para melhorar o treinamento de saúde no país. Então, eu acho bem legal essa nossa história, assim, de estar se conectando. Mas nem tudo são flores, né? E daí a gente trabalhou bastante desde o momento que a gente se conectou até o final do ano. E eu acho que a gente trabalhou mais assim a questão de concretizar a ideia, né? Então, assim, tá, temos a ideia, e vamos para o mercado, vamos conversar com as pessoas, vamos começar a desenvolver o protótipo. Mas deu frio na barriga aí, não deu? E deu, né? deu frio na barriga, perrengue, um monte de coisa. Tudo acontecendo junto. Porque não é fácil desenvolver esse produto até a foi um processo. Breno, congelou um pouquinho a tua imagem para mim e eu não tô te ouvindo mais. A Silvete é enfermeira lá do hospital. Ela é do setor do ambulatório, lá do Clínicas, do Hospital de Clínicas. Bem baixo, bem baixo. E a Silvete é uma excelente profissional, assim. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ela agora, dando aula no ambulatório. E ela também é uma profissional que é diferenciada no que ela faz, assim, ela é referência na área de cuidados com a pele, enfim. E ela dizendo ali grande parceria, né? Treinar bem a enfermagem é proteger as pessoas, com certeza, sim, com certeza. Silvete, obrigada por estar aí, estar participando com a gente. Fico bem feliz, de poder ter contato com profissionais assim como tu. Vamos ver se melhorou? Estão me ouvindo bem? Tá baixo ainda, mas vamos lá. Mas se Seguiu. o pessoal estiver ouvindo, vamos seguir. Sim, tipo, enfermagem eu vejo como algo extremamente nobre e é interessante que vocês são a classe que tem mais interação com o paciente. Vocês passam mais tempo com o paciente do que os médicos. E tem 1 milhão de pequenos passos, pequenas decisões que têm que ser tomadas diariamente, que um errinho pode impactar, pode causar um dano irreversível.
no paciente. E hoje a educação no Brasil ela tem vários buracos. Tem várias coisas que poderiam ser melhor por N motivos da estrutura que a gente tem. E aí eu vejo isso que a gente está fazendo como uma forma de sanar esses buracos, tanto com o VR como com os outros produtos que a gente visiona mais para frente. E como você tinha mencionado, nem tudo são flores. A gente passou por uns pequenos perrengues. A primeira coisa é que até mesmo maturar o nosso modelo de negócios e definir um plano de longo prazo com a interação das escolas e hospitais, isso tudo foi um processo. Não foi algo que caiu do céu. Essa parte estratégica, por assim dizer, ela já demandou um tempo, um esforço e um crescimento pessoal de nós dois. Nós tivemos que aprender a lidar com todas essas demandas. E aí depois, tipo, a própria construção do protótipo, ela, ela demandou bastante dedicação nossa. Até, tipo, eu indo para Porto Alegre, você vindo para o Rio, a gente tendo que entender exatamente como fazer um primeiro treinamento que já fosse útil para hospitais e escolas. Ver assets em 3D que faziam sentido, quando esses assets não existiam, criar esses assets, fazer as rotinas, tipo, programar o cenário. E a gente deve até falar mais disso mais pra frente, tipo, perceber que eu não entendo nada de hospital e que a gente colocava algumas coisas muito absurdas. Você bate o olho e tipo, mas o que é isso? Então, é interessante. Mas outra coisa muito legal que surgiu desse desenvolvimento é que, da mesma forma que eu fui aprendendo mais sobre o hospital, você foi entendendo mais sobre realidade virtual. Então, não são só os clientes e pessoas e curiosos que tiveram essa oportunidade de se imergir no mundo de realidade virtual. Você também. E com isso, você teve um novo olhar para o que a gente pode fazer. Que antes você tinha essa ideia, estamos no hospital, mas depois você começou a entender as interações que você consegue fazer, como utilizar controles, quais as interações que não usariam controle, e essas coisas. Foi legal ver esse crescimento mútuo da gente. Teve noite sem dormir, porque tinha que apresentar, teve. Mas foram os perrengues legais, foram os perrengues que eu gostei de ter. E nós dois, nós estávamos disponíveis a aprender um com o outro. Acho que isso que foi legal, assim, né? Então, assim, tu tava disposto a aprender saúde e eu estava disposta a aprender tecnologia. E eu nunca tinha colocado um óculos de realidade virtual, né? Vamos, né, ser sinceros aqui. Eu acho que tão pouco tinha entrado no hospital, né? Então, eu acho que foi muito legal essa troca, assim, de é possível aprender mais Tava sobre perfeito, né? tecnologia e é possível aprender mais sobre saúde, sobre enfermagem, né? Então, nós estávamos disponíveis, né? E a gente teve que aprender a falar uma língua que fosse. é, Nós tivemos que aprender a falar uma língua que fosse possível que o outro entendesse aquilo que o outro estava querendo dizer, o que é muito difícil, né? Que não é fácil, porque para mim era muito óbvio algumas coisas que para o Breno não era, né? E para o Breno era muito óbvio algumas coisas que para mim não era, porque eu não sabia como que não pode fazer tal interação, né? E o Breno, as possibilidades de interações são essas. Essas são as possibilidades de interações dentro do cenário virtual. E essas possibilidades, a gente consegue adequar isso. O que exatamente tu quer? Então, essa conversa de ida e vinda, de troca, foi, eu acho que recorrente, né, Breno? Assim, Sim, tipo, com foi certeza. toda hora, assim, tá, vamos, e aí o que que tu tá fazendo? O que que eu tô fazendo? Vamos lá. Então, acho que tentar se entender, assim, foi bem importante, assim, para a gente poder conseguir construir o protótipo e a própria ideia do protótipo também.
Algo que É, fosse mais generalista e que pudesse atender um número maior de pessoas, tanto profissionais em formação quanto já formados. Então, as metas internacionais de segurança, eu acho que foi uma sacada legal, assim, da gente criar o protótipo com isso e a partir daí conseguir produzir outros cenários, né? Eu acho sim. que foi legal isso. Nessa linha, tipo, é interessante que até coisas que para mim pareciam muito simples, a gente teve que conversar bastante. Não só, tipo, para você pegar, porque tipo, eram coisas que você pegava rápido, mas para a gente pensar no usuário final. Como os esquemas de movimentação. Porque nós estávamos fazendo coisas que seriam usadas desde pessoas que jogam videogame, tipo uma geração mais nova, até uma geração mais velha, que não tem tanto contato com videogame e não ficava tão confortável com os controles. E aí a gente tinha que entender essas diferentes necessidades e pensar em como contornar esse problema, como ensinar a pessoa que não tem tanta familiaridade com esses controles, como navegar. Para quem não está familiarizado, você pode andar, tipo, fisicamente, você anda com os próprios pés pelo ambiente virtual, só que seu ambiente físico ele pode ser limitado. E o seu ambiente virtual é muito amplo. E aí o que você faz é você tem controles, que você segura como se fossem os seus mouses da realidade virtual, e você usa eles como joystickzinhos para andar pelo mundo virtual também, além de usar o seu corpo. E muita gente, num primeiro momento, tem uma dificuldade. Tipo, é difícil concatenar esse movimento com o joystick na primeira vez. Aí a gente percebeu isso, fez um tutorial para ir ajudando. Um tutorial de slides mesmo, mas ir apresentando tudo direitinho para o pessoal ficar menos perdido. E esse tipo de coisa, só a gente conversando, a gente tendo interação com outras pessoas, tipo, realmente pessoal que não tinha tanta exposição à realidade virtual, que eu fui entendendo e conseguindo colocar isso no cenário. Então, é realmente bem interessante essa troca. E eu acho que a gente vai longe, que esse treinamento vai ser realmente útil. Que o fato não é só jogar tecnologia na casa da pessoa, tipo, somos pioneiros em trazer tecnologia. Não, não é isso exatamente. Nós somos pioneiros com a realidade virtual, mas nós queremos utilizar a tecnologia certa para a necessidade certa. E a gente vê o óculos de realidade virtual como uma forma de criar um efeito mnemônico na pessoa, um impacto emocional que vai ajudar com que ela lembre ou que ela siga certos protocolos que ela geralmente não faz. Então, a gente Sim, consegue fazer com que, no longo prazo, ela fique treinando e coisas que no dia a dia ela teria, às vezes, até preguiça de fazer, a gente consegue avaliar, conseguiria avaliar isso no sistema e fazendo com que ela não tenha não punir a pessoa, mas fazer, tipo, e mostrando por que é importante, talvez mostrando até no longo prazo o paciente ficando doente, esse tipo de coisa. Então, é a tecnologia certa para a necessidade certa na educação do profissional de saúde. Não é só uma hype de realidade virtual. e é esse olhar que tu trouxe, assim, quando a gente veio com a ideia da plataforma digital, a gente sabe que é uma longa caminhada aí, mas esse é o olhar importante que tu trouxe, tá? Ok, podemos utilizar a metodologia da simulação clínica para o treinamento de habilidades dos profissionais, mas existem determinadas tecnologias que são mais apropriadas para aquele tipo de objetivo de aprendizado do aluno ou do colaborador. Eu acho que esse olhar tu me trouxe, esse olhar da tecnologia, né? Olha, de repente um cenário com de realidade virtual ou no celular ou no computador, de repente um treinamento. Então, assim, depende muito do objetivo que tu quer É do atingir, momento assim. da pessoa. Digamos que a pessoa está no ônibus, mas ela quer estudar. No celular, ela poderia ter um aplicativo mais mnemônico, estilo Duolingo, para ficar treinando habilidades de enfermagem. Até uma coisa que às vezes as pessoas têm dificuldade de memorizar cálculos de medicamentos, isso ela pode usar para treinar isso. Então, Sim. é sempre esse olhar de a tecnologia certa para a necessidade e o momento certo da pessoa. Uhum. E
Acho que é por isso que dá certo, assim, quando a gente consegue se conectar a esses diferentes conhecimentos. Porque tu consegue trazer o teu olhar e eu consigo trazer o meu, né? Ou existe essa necessidade de treinamento, mas para esse tipo de treinamento que tu precisa, essa tecnologia é mais apropriada, né? Sim. Então a gente Eu acho que aprendeu essa é uma isso visão também. muito grande. Eu nem fico com medo de ficar falando isso, porque, tipo, eu não tenho medo de copiarem a gente, porque é uma coisa que dá trabalho. E fazer bem é uma coisa que dá trabalho. Mas essa é uma visão que eu não vejo fora da Samurai, essa questão de trazer a tecnologia certa para o momento certo, para a necessidade certa. Não é só, vamos fazer videoaulas, não é só, vamos fazer realidade virtual. A gente tem um roadmap que a gente tem que fazer, não tem braço para fazer todas as coisas do mundo de uma vez, para abraçar o mundo mais perto. Mas a gente está indo um passinho de cada vez, trazendo treinamento de qualidade. Que a gente é pioneiro em realidade virtual no Brasil para a enfermagem, maravilha, mas eu também vejo a gente como pioneiro com essa visão de abraçar o aluno em todas as frentes de aprendizado que ele possa precisar. Lá fora, essa questão de realidade virtual tá mais avançada aqui no Brasil. Tem pesquisas de universidade, tem empresas começando e fazendo protótipos, até parecidos com o que a gente está fazendo, mas sempre com a necessidade do profissional de fora em mente. E tem protocolos diferentes, tem recursos diferentes, demandas diferentes. Então é difícil pegar isso, tipo, e já esperar que eles adaptem isso para a gente rapidamente. Então nós hoje temos a oportunidade de não de ficar um passo atrás do que está sendo feito lá fora, mas fazendo tipo, no mesmo ritmo do lado de fora com a mesma qualidade. Então eu acho que a gente está fazendo algo que é realmente sensacional. Dá trabalho, dá um frio na barriga, mas é muito recompensador ver o que está se formando a partir disso. Isso que tu tá falando é tri importante, assim, para que as pessoas entendam que é uma tecnologia que vai vir, tá? É um caminho sem Tá, volta. tem Vai acontecer, já está acontecendo, tá? Então, assim, como que a gente pode estar utilizando desses recursos que já existem para em benefício de necessidades que a gente precisa, né? De treinamento. E, que nem tu falou, está acontecendo lá fora, já tem empresas que estão fazendo isso, nas universidades isso já está muito implementado. Para as pessoas terem uma ideia, nas universidades lá fora, a simulação clínica, faz parte da grade curricular do aluno, né, de qualquer área da saúde, desde o primeiro semestre até o último semestre de graduação. E em Mas diferentes ainda não fases necessariamente. se atendem necessidades diferentes. E agora, que nem quando eu tive lá no CESAM, que é no evento de simulação clínica lá na Europa, eles estavam me falando que a simulação virtual ela já está sendo implementada dentro dos currículos e estão acontecendo várias pesquisas e estudos relacionados a isso dentro da universidade. E tem algumas empresas que já estão comercializando isso, assim como a nossa proposta, né, de estar implementando isso. E tanto de forma virtual, com óculos de realidade virtual, que é a nossa proposta, né, como híbrida, como de forma híbrida, né, utilizando um manequim, uma peça anatômica associada à realidade virtual com óculos ou com sensores, ou, né, de diferentes formas. Então, assim, vai acontecer por quê? Porque é uma tecnologia hoje que ainda é muito. Parece tão longe assim, né? Mas se a gente parar para olhar uns anos atrás, quem que se imaginava com um celular? Hoje nós estamos aqui fazendo uma live por um celular e tu tá aí no Rio de Janeiro, eu tô aqui no Rio Grande do Sul, nós somos sócios e a gente se fala todos os dias e a todo tempo, porque a gente tem essa possibilidade de estar se falando por vídeo, por telefone, toda hora, porque esse Sim. Tipo, faz uma acontecimento vídeo veio que é a chamada na rua. internet, que é um caminho sem volta, não tem como voltar atrás. Então, para as pessoas dizerem assim, eu já ouvi falar, sabe, Breno? Até me dá a tua opinião sobre isso, assim, né? Mas eu já vi algumas pessoas falarem assim: óculos de realidade virtual é moda, né? Isso não vai acontecer. Gente,
vai acontecer. E já está acontecendo e Exatamente. muito Isso tá acontecendo e, tipo, é que nem as pessoas falavam que celular era moda. Tipo, por que essa necessidade de ter informação todo o tempo? E as pessoas nem imaginavam que você poderia, por exemplo, fazer videochamada na rua sem problemas. Tipo, simplesmente você pegar o celular, ligar e funcionar. Isso, tipo, 10 anos atrás era muito difícil de acreditar. O Netflix, 10 anos atrás, ou 15 anos atrás, ninguém imagina, tipo, acho que só o Bill Gates imaginava que alguma coisa parecida com a Netflix. Porque eu lembro quando eu era pequeno, eu li A Estrada do Futuro, que é um livro do Bill Gates. E ele descreveu exatamente a Netflix. E naquela época eu fiquei, nossa, que louco, não vai ter largura de banda de internet para isso. E tem. Hoje a gente tem algoritmos de compressão, nós temos toda uma estrutura de distribuição de conteúdo, para aplicação de material, e funciona. Isso é mágico. Então, a tecnologia sempre tem isso. Ela começa, ela pode não ser a melhor coisa, a melhor versão dela no início. Tipo, nós usamos controles. No futuro próximo, o reconhecimento de mãos vai melhorar ainda mais e a gente não vai mais precisar de controle. Talvez a gente use só por questão de conforto, para movimentação, que é muitas vezes o que eu faço hoje. Mas está cada vez mais realista, cada vez melhor. Tipo, 5 anos atrás, o sensor, a gente não tinha o Quest 2. E o Quest 2, pode ser caro para o usuário final, mas ele é muito barato para uma instituição, tipo, comparado com as alternativas de manequim de alta fidelidade. E para outras indústrias e estruturas que precisam de simulação, como a aviação. Então, é uma coisa que está acontecendo, não tem volta, está cada vez mais barato você ter acesso a isso. Ele está preço no preço de um celular é, médio, nem barato, nem um iPhone da vida. Ele está médio ali, na faixa dos 2.000, 3.000 reais. Então, para alguns usuários, sim, é caro, e é por isso que a gente aposta que as instituições vão comprar e vão disponibilizar para os alunos, que nem a gente tinha, não sei se as pessoas estão familiarizadas ainda, mas bibliotecas, que você ia lá para alugar um livro. Quer obviamente, ainda tem isso, mas eu acredito que vai ser nesse mesmo esquema, até chegar ao ponto de ficar ainda mais barato e qualquer um ter, que nem um celular. Antigamente era caro, poucas pessoas tinham, as pessoas não achavam que iria se tornar tão necessário na vida de hoje. É mais fácil você esquecer a carteira em casa do que você esquecer o celular, mais fácil você esquecer a chave do que você esquecer o celular. Então, o óculos ele está fazendo o mesmo movimento, porque, afinal de contas, se tudo da sua vida, calendário, não sei o que, tudo foi parando no celular, por que o seu celular não pode ir para um óculos? E a gente tem um óculos de imersão, que a gente usaria em ambientes fechados, e um óculos de realidade aumentada que a gente usaria no dia a dia, para não ter mais que ficar carregando no celular. Parece bizarro, mas como que vai fazer com bateria? Como que vai fazer com conexão? Bom, a gente fez essas mesmas perguntas com celulares e hoje a gente tem uma caixinha, um retângulozinho mínimo que fica com você o dia todo e você consegue falar com qualquer pessoa do planeta na rua, andando pela rua. Então, não é uma questão de se vai acontecer, é quando, como e nós estamos preparados para isso. quanto antes a gente começar, melhor, né? Exato. E é que nem tu falou assim, ó, toda mudança, quando acontece, sempre vão ter as pessoas descrentes e as que acreditam, né? Sempre vão ter os simpatizantes e aqueles que acham que isso não vai acontecer. Mas o que que a história nos mostra? O que a história nos mostra até hoje sobre a tecnologia? Que especialmente assim, momentos históricos, guerras, pandemia, como o que a gente passou agora, acontecem algumas revoluções aí, algumas mudanças que são para de alguma forma trazem uma melhoria, um progresso, enfim, para a sociedade. O que a gente O ser passou humano agora, nos últimos dois é muito anos, resiliente. O ser humano é relacionado muito resiliente. E aí, em à face de tecnologia, assim, grandes problemas, ele traz grandes soluções. Que nem, por exemplo, na educação de escolas. Os professores, eles
teve toda a classe da saúde que se esforçou extremamente, tem se esforçado muito com a relação ao Covid, mas os professores, especialmente professores de primário, tipo, eles tiveram que se reinventar de uma forma absurda. E isso mudou completamente como a educação é feita hoje em dia, de crianças e adolescentes. Agora, a questão do Pix, que isso já estava programado até antes da pandemia. Isso mudou. As pessoas hoje, eu vejo a maioria das pessoas não carregando dinheiro, então carregando uma quantidade muito pequena, tipo, deixam R$ 10 na carteira para você precisar para alguma coisa. Então, essas coisas, tipo, a necessidade faz com que guerras, pandemia, todas essas grandes mudanças, essas grandes dificuldades, elas tendem a trazer tanto o melhor do que existe na humanidade, quanto o pior. A gente conseguiu fazer vacinas, tipo, 10 vezes com a velocidade normal, com o processo normal de criação de vacinas. Mas também a gente viu vários outros problemas. A gente viu negacionismo crescendo em torno dessas vacinas. Então, crises sempre trazem grandes oportunidades. E cabe a gente buscar as boas oportunidades, buscar o crescimento e tentar sair dessas crises da melhor forma possível. Então, acho que, como você falou, tem sempre os diferentes, mas a tecnologia ela sempre avança. Ela pode, para alguns, avançar rápido demais, essa pessoa não conseguir se atualizar, e para outros, como eu, às vezes achar, poxa, ainda estamos aqui, ainda podíamos, pessoas que imaginam lá na frente como que o mundo vai ser, e espero o dia de acordar e já estar lá, sabe? Uhum. Na verdade, não espero, a gente vai fazendo para chegar lá, mas enfim. Isso é a energia do movimento, da ação, né? Eu acho que é o que a gente está fazendo, né? Vamos começar, vamos. A gente vai passar perrengue? Vai. Vai ser difícil? Sim, mas estamos indo. E assim, para as pessoas entenderem que. Mas apesar, assim, disso tudo a gente já falou, dos perrengues que a gente passou, da dificuldade de se comunicar muitas vezes, da diferente linguagem que cada um falava, de não ter. De não ter o aporte financeiro para dar o start no negócio, de começar com os recursos que a gente tinha, né? Então, eu acho que o passo foi começar com os recursos que nós tínhamos. O que nós tínhamos? A gente tinha acesso a eventos dentro da universidade que falavam sobre empreendedorismo. Ok, adquirir o conhecimento. O que tu faz com conhecimento se tu não colocar ele em ação? Nada. Tu não faz nada com conhecimento se tu não colocar ele em ação. E foi um momento chave da virada de chave, que eu e tu, a gente pensou assim, vamos fundar? Vamos. Vamos fundar a startup? Vamos. Vai ser difícil? Vai, mas a gente já sabe o caminho. A gente precisa de um MVP, do nosso protótipo para a gente conseguir falar com as pessoas. A gente tem que ir para a rua, tem que ir para o mercado, tem que falar e ver as necessidades dos clientes. A gente tem que começar. Se a gente não começar, nunca vai acontecer, né? E dentro desse processo houve sim muitas dificuldades, mas eu acho que houve muita satisfação. E a gente se descobriu aí. Eu acho que nós dois, assim, a gente conversa muito sobre isso, né? Que a gente se descobriu também um outro lado que a gente não imaginava, o quanto que isso traz uma satisfação, não só pessoal, não só profissional, mas um crescimento muito pessoal, assim, também, né? De estar empreendendo Toda eu penso assim que passar, tipo, como que foi conciliando toda eu sei, eu me transformei demais, assim, eu não sei, para ti, assim, como que foi esse processo de se ver criando algo, empreendendo e vendo o que te traz essa satisfação, assim, esse brilho no olhar. É justamente o brilho nos olhos das outras pessoas quando elas colocam o óculos e entram no hospital que a gente fez. Isso, para mim, acho que é extremamente recompensador. A pessoa, ela ter aquele maravilhamento de estar em realidade virtual, que foi o mesmo maravilhamento que eu tive, e aí de estar no hospital, um ambiente que é tão familiar para ela que passou a ser senso comum. E que agora ela está vendo de outro jeito.
ela está vendo tudo o que poderia ser, porque ali você tem liberdade de criar tudo que você quer. Então ela começa a perceber como poderia ser um hospital que ela quer, ou então o que ela poderia aprender ali, o que ela poderia fazer, e as possibilidades são infinitas. Então, ver esse brilho nos olhos, ver as pessoas finalmente começando a pensar em todas essas possibilidades é extremamente recompensador. Aí faz valer a correria, todo o gerenciamento de tempo para conciliar todas as múltiplas tarefas que a gente tem que fazer, priorização, tipo, tudo o que a gente precisou para fazer, todos os perrengues e o esforço de fazer a startup, de ir levando para clientes, para eventos, tudo vale a pena nesse momento, quando eu vejo as pessoas usando e sentindo como aquilo é mágico. E vale lembrar que nesse processo todo a gente teve que criar uma organização nossa, que a gente tá começando uma empresa do zero, né? De como funcionar para mim, para ti e para as pessoas que estavam também nos ajudando nesse processo, assim, como que fazia para conciliar isso com a nossa vida profissional hoje, pessoal, né? E quais as ferramentas e recursos que a gente usar para nos auxiliar e, além de tudo isso, as habilidades que a gente teve que desenvolver, né? Então, para poder começar a empreender. A gente entendia de contabilidade, de parte jurídica, de contrato, de conversar com cliente, de negociação, de buscar parceria, sei lá, de apresentar pitch. Eu não sei, as pessoas, talvez a grande parte já nos conheça, né, Breno? Mas a gente tem um perfil acadêmico também, porque a gente mestrado, doutorado, tudo mais. E Uhum. apresentar é diferente, né? A forma como a gente constrói o conhecimento na academia e de como a gente faz isso de forma comercial, né? De como tu apresenta uma ideia, um pitch em 3 minutos, 5 minutos, né? A tua ideia em 5 minutos. Foi um desafio bem grande. E outra coisa que eu acho que é legal falar e bem importante dizer, que nesse processo, quando a gente decide e começar a empreender sozinho, eu admiro quem faz, porque eu acho que para mim não seria impossível, não tem como. Do apoio que um dá para o outro e da confiança que um tem que ter no outro. Sociedade tem que ser algo tem que ter uma confiança na outra pessoa de que, pô, eu sei que o outro vai fazer, enquanto se eu não conseguir aqui, ele vai me dar esse suporte e a mesma coisa o outro também, né? Então, sociedade é pegar para trabalhar junto, vamos lá, vamos fazer a coisa acontecer, né? É isso. E eu acho que é isso muito que a gente viu um no outro, né? De vamos pegar junto, né? Eu faço isso aqui, tu faz isso e conseguir atender as demandas, né? Porque a gente entendeu que a gente tem que fazer, né? A gente que tem que executar, não tem ninguém que faça, já que a gente criou essa ideia, então, e que é muito possível e que a gente precisa entender quais os recursos que a gente precisa para conseguir concretizar a nossa ideia, tornar ela possível, tornar ela acessível, tornar que esse processo seja mais rápido, né? Também. Eu não estou te ouvindo agora. Agora falhou tudo, agora não estou ouvindo nada. Será que tu tirou o fone e deixou no fone? Veio Não aí para sei, mas nós. tá me ouvindo agora? Agora Mas sim. enfim, o que eu ia falar é que agora não é mais uma ideia, já é uma empresa, de fato. Porque nós temos o protótipo, nós estamos fechando contrato com escola, negociando com hospitais, tá tendo todo um movimento e uma série de demandas associadas a isso que estão acontecendo. Então, tipo, é muito bizarro, porque, por exemplo, na parte do protótipo, tinha momentos que eu estava desesperado, aí você, calma, vamos, vamos organizar as ideias. O que é essencial? O que você precisa para deixar o hospital de pé? Isso. Então, faz isso primeiro.
organiza, limpa sua mente e vai. Tipo, um passinho de cada vez. Também tinha momentos que eu acho que você estava meio que, o que que eu estou fazendo na minha vida? Eu não tenho mais vida pessoal, só tenho simular isso e, e trabalho. E aí também teve um lado do Breno falar, eu sei, tá puxado, mas estamos indo, vamos ver o que que a gente, aquilo que a gente já fez, para onde que a gente está indo. Então, eu acho que esse apoio um para o outro é essencial. E como você falou, acho que empreender sozinho é muito mais difícil por causa disso. Porque é muito mais fácil de você ceder à dúvida, de você começar a duvidar do que você está fazendo e desistir no meio do caminho, quando você está sozinho. E eu acho que uma das coisas essenciais que a gente fez um pelo outro é justamente de saber o potencial daquilo e um dá força para o outro para seguir. Eu acho que isso é essencial. Além da gente ter habilidades complementares, além de tipo, nós dois corremos atrás das coisas, eu acho que esse papel de um apoiar o outro é fundamental. A Silvete perguntou qual o custo de vocês, o custo da plataforma. Na verdade, a gente está num processo de. É um negócio que começa do zero, a startup ela começa do zero. E a gente vai crescendo conforme os recursos que a gente vai adquirindo, os aportes, tudo, né? E, inclusive, o processo de precificação, porque como é algo novo, é inovador, a gente precisa entender todo o processo de quanto que custa uma aquisição de cliente, né? Quanto que a gente vai ter que cobrar, qual o gasto que a gente vai ter, quanto Sim, que a gente vai ter que manter para dar o suporte para esse cliente. Então, quanto que a gente vai precisar para contratar pessoas, desenvolvedores. Então, tudo isso entra no pacote da precificação, né? Então, assim, um valor hoje do nosso negócio, a gente está em processo de entender como é, né? Como que a gente vai precificar tudo isso, sim. Não sei o que tu tem a dizer sobre isso, Breno. sim, nós já estamos planos de serviços, a gente estamos conversando com as escolas e negociando. Aí essa questão dos custos, de fato, ela muda conforme os estágios de maturidade. Primeiro, inicialmente, o nosso custo era zero, né? Depois se tornou um custo legal de manter uma empresa, um cadastro com o governo, manter site, plataforma, ir para eventos, disponibilidade para interação com os hospitais. E tem o nosso custo pessoal, que tipo, não entra no financeiro atualmente da empresa. Por exemplo, quanto é que custaria um profissional de inteligência artificial que sabe programar, que sabe desenvolver um cenário virtual? Quanto custaria uma doutora em enfermagem com conhecimento específico daquela área? Então, tipo, nós dois percebendo que nós somos profissionais caros e estamos trabalhando de graça para a empresa. Então, isso entra no custo. Também temos, quando falamos nessas negociações, nós vamos alugar equipamento para as instituições, isso muda o nosso custo. Então, é por isso que ela não falou que é tão variável, porque existem essas variáveis que ainda estão sendo negociadas com cada instituição que a gente conversa. Então, a precificação é uma coisa, temos nossos custos operacionais, que eles tendem a se manter baixos. Tipo, nós estamos querendo crescer a equipe, ou seja, estamos em processo de contratação para aumentar a rapidez com que a gente consegue criar novos treinamentos. Porque a gente sabe que vai chegar mais gente, que embora a gente esteja no oceano azul, ele não vai ficar vazio. Que outras pessoas vão perceber, mesmo que a gente está percebendo, começar a desenvolver também. E nós queremos fazer um produto de qualidade e fazer e ser competitivo. Então a gente tem que manter a nossa dianteira. Por isso nós estamos dando contratação. Aí isso muda, isso volta àquela coisa da maturidade da startup. Antes nós estávamos em um nível, agora a gente já está em outro nível, que é esse nível de contratar pessoas e continuar na prospecção de clientes e desenvolvendo cada vez mais rápido.
Isso, que a diferença da startup é exatamente ir escalando isso, assim, né? De forma a criar um produto que seja minimamente entregável para o mercado. Diferente de uma grande empresa que cria um produto e entrega aquele produto já final, na sua versão final para o mercado e já tem um preço, né? A nossa precificação ela vai sendo construída ao longo do, da construção também do nosso serviço, né? Então, hoje é difícil de dizer assim, ó, vai, custa exatamente isso, é isso, são esses os treinamentos. Não, porque a gente está sempre no processo de criar, a gente está sempre no processo de construir, a gente está sempre no processo de aumentar a plataforma e de conseguir novos aportes, de contratar gente, de... Então, isso tudo vai sendo estruturado com o passar dos dias, assim, também, né? Sim. Inclusive, esse é um dos nossos projetos com uma escola. Entender as necessidades dela, que a gente acredita que se replicam em outras escolas, e de fato isso acontece, e manufaturando esses treinamentos de realidade virtual de acordo com as necessidades desse ambiente escolar. Então, de escola que eu digo, gente, é escola de enfermagem. Então, existem escolas técnicas de enfermagem, existem cursos de graduação de enfermagem. Então, tem essas nuances aí que a gente tem que ter em mente. O pessoal que não é de enfermagem está assistindo a gente. Não, já Breno, são... tu Oi, tirou o fone, mas tu deixou no fone ou tu tirou do fone? Porque tá bem baixo para mim. tirei do fone. Pessoal, Tá vocês no estão teu me fone de ouvindo bem? ouvido? Não, Tu tô tirou o não. fone. E Tirei. tu desconectou do fone no teu celular aí? Sim. Ah, mas tá bem Estranho. baixo. Pessoal, vocês estão me ouvindo baixo ou é no caso da Ana? Porque como ela é roxa, ela pode estar, o áudio dela pode estar diferente do que é para vocês. Alguém consegue sinalizar para nós se tá ouvindo baixo ou se só eu mesmo que tô ouvindo mais baixo? Eu acho que está ok. Vamos. Tá. Inclusive, são 8 horas, acho. Tem alguma outra coisa que a gente não deveria cobrir? Eu acho que. Tá me ouvindo bem? Ouvindo os dois bem. É eu que não escuto mesmo. Tá aqui difícil. Tá, mas tá ótimo. Se o som tá bom pro pessoal, tá tudo certo. Gente, Eu acho que a gente pode eu ver acho que. perguntas. Ou não, desculpa, você ia falar alguma coisa. É o quê? Você ia falar alguma coisa? Senão a gente pode ir para Acho que foi perguntas. Porque assim o legal pessoal a tem gente pergunta. contou pro pessoal acho que legal a gente contou da nossa trajetória, os nossos desafios, a nossa satisfação também estar empreendendo nessa área, em trazer a tecnologia para a enfermagem, né, de estar conectando os nossos diferentes conhecimentos, assim, das dificuldades que foi esse processo inicial e das dificuldades que tem acontecido, mas também de muitas coisas boas, né? E muitas Né? conquistas aí que a gente teve ao longo dessa Exato. caminhada, né? E é legal a gente estar compartilhando isso assim com o pessoal também, que sim, são muitos nãos, eu acho que a gente tem que ser muito resiliente para empreender, mas quando tem o sim, é bom demais, né? É muito bom, porque tu percebe assim, meu Deus, olha só que legal isso tudo que a gente está fazendo, olha que a gente está trazendo uma solução massa para o mercado, a gente está trazendo algo que vai trazer, realmente vai agregar o conhecimento das pessoas na parte de educação e saúde, né? Então, e quando a gente vai para um evento que a gente é validado, que a gente consegue ser destaque num desses eventos, que nem quando a gente foi no Campus Party, né, Breno? Que a gente trabalhou junto ali, nós dois, e a gente foi destaque, foi o primeiro lugar. E depois, quando a gente levou nosso stand no Gramado Summit, foi uma experiência muito legal, porque o pessoal vinha curioso para colocar os óculos, né, de realidade virtual. E a gente trabalhou, a gente ficou exausto, a gente ficou muito cansado, mas era uma exaustão boa, né? Era uma coisa muito legal, assim, de
olha só, o pessoal tá gostando, o pessoal tá achando o máximo aqui, e do feedback que as pessoas davam no retorno disso, de conseguir ir nas escolas, falar com os coordenadores, gestores, né, o pessoal da coordenação, e negociar e dizer, olha, nós temos isso, oferecemos isso, e as pessoas se interessarem por nosso trabalho, né? Então, como tu disse, tu teve todo um processo de chegar ao estágio que tu chegou hoje como profissional, né? Foi muito estudo, muita dedicação, muitos anos de trabalho no mercado. Eu tive uma longa trajetória aí também de muitos anos trabalhando no mercado, mestrado, doutorado, aquela coisa toda. A gente sempre se dedicou muito à nossa formação, mas eu acho que a gente está no momento aí de transformar tudo isso em algo que de fato entregue algo para o mercado, algo de fato que entregue algo para as pessoas, algo que consiga causar um impacto na vida das pessoas, né? E é isso que eu acho que é o nosso maior desejo, de causar esse impacto assim positivo, né, na vida das pessoas. Eu acho que é por isso que a gente está indo nessa caminhada, assim. E Exato. que o pessoal falou ali, que treinamento e serviço também é um plano de vocês. O nosso foco é treinamento, sim, treinamento. Então, a gente poderia fazer uma gama de possibilidades aí, né? Desde realidade virtual para o paciente, para terapia, até para o treinamento e formação, né? Hoje, o que a gente está desenvolvendo, a gente consegue atender tanto o profissional em formação quanto o profissional já formado, né? Então, são cenários mais generalistas. A Exato. partir disso, a gente consegue tornar esses cenários mais complexos e É isso. mais específicos, e cenários mais específicos. Então, a gente consegue, do bastantão, do macro, fazer algo mais micro, que vai atender uma demanda mais específica, né? Então, sim, hoje os nossos treinamentos são para profissionais, tanto em formação quanto formados. E porque, gente, a educação ela permeia por toda a vida, né? Não é só no momento da formação, não é só no momento da graduação, né? Ou da especialização. Não. O profissional formado, ele também, durante toda a trajetória profissional dele, ele precisa estar revisitando várias vezes treinamentos, está se capacitando e tal. Por isso que existem tantas, dentro da matriz institucional nas instituições, né? Certos tipos de treinamentos que as pessoas têm que estar sempre fazendo. Porque isso é normal acontecer. Tu vai, quando a gente aprende algo, tu estuda para a prova, aquilo ali tá quentinho na tua cabeça, né? Daí tu vai lá, faz depois aquilo, aquele platô ele cai, depois ele fica estagnado e depois para tu tem que relembrar aquilo, tu tem que estar sempre treinando e treinando de novo para. Só que da forma como se faz hoje, sentar, sentar na frente numa sala de aula e só receber informação por meio de uns slides, isso não funciona mais, né? Ou tipo, tu fazer um curso EAD com nem zero tipo de interação, isso não funciona mais, né? Ou tu lê o livro ali, as pessoas para assimilar certo tipo de conhecimento, quanto mais imersivo for, quanto mais interações elas tiverem, quanto mais real for, mais elas vão assimilar o conhecimento. Então, por isso que a Quanto mais, proposta sempre é fazer algo imersivo, né? quanto mais elas se sentirem ali, quanto mais elas forem, de fato, protagonistas, que nem num jogo, que você interage com o mundo, quanto mais você se sente naquela realidade, mais você aprende, mais você memoriza. Tanto que quando a gente colocou o óculos em uma coordenadora, que ela nunca tinha usado óculos de realidade virtual, ela ficou muito enrolada no início com os controles. Logo depois, ela já estava voando pelos cenários, olhando os quartos, falando, nossa, a paisagem do lado de fora do quarto, que legal. Então,
quanto mais rica a experiência, quanto mais emoções a gente consegue despertar no usuário, melhor é o aprendizado. Mais aquela pessoa retém para a vida, não só para fazer uma prova. Então, acho que esse é o principal ponto de que a gente está investindo tanto tempo e energia em realidade virtual. E esse é um objetivo de nós, profissionais na área da saúde, quando nós estamos imersos num treinamento. Porque quem trabalhou na assistência ou trabalhou com paciente sabe que em momentos de intercorrência, onde tu tem um forte impacto emotivo, de emoção, assim, aquilo tu nunca mais vai esquecer, né? Então, quem já teve um erro ou quase erro, ou quem já teve uma situação de intercorrência de vida e morte do paciente, tu nunca mais esquece aquilo, porque aquilo causa um impacto tão forte em ti que tu aprende pro resto da tua vida. E o objetivo dos treinamentos em saúde é exatamente isso. Por isso a simulação veio com tudo na área da saúde, nesse processo de formação e de capacitação também, né? Para que os profissionais em formação e os já formados, eles possam ter esse impacto emocional e que no momento em que eles estejam num momento de intercorrência lá com o paciente mesmo, eles saibam a conduta que eles tenham que tomar. Então, por isso a proposta de ser sempre cada vez mais real, a proposta de ser cada vez mais imersivo, a proposta de ser cada vez mais fidedigno, esses cenários serem cada vez mais reais, assim, né, para o usuário, para que ele tenha essa emoção, né, de ok, o meu manequim, ele foi a óbito, né, no atendimento ali de parada. O meu avatar, eu não soube o que fazer e o meu avatar foi a óbito. Mas é um avatar, né? É um manequim. Então tá tudo bem, é o momento de tu aprender. O que não pode acontecer é na vida real, quando o paciente está sob o teu cuidado e de que a tua conduta errada ou a tua conduta certa vai ter um desfecho favorável ou desfavorável sobre a vida dele, né? Então, treinar em saúde é essencial. Como se vai fazer isso? Das diversas maneiras e todas que forem sempre vão ser complementares, né? E sempre trazendo novas formas de se fazer esse treinamento, cada vez mais que possam trazer, assim, ser acessível para a maior parte das pessoas. Por isso a tecnologia é tão escalável, né, Breno? Por isso que a Sim. tecnologia ela traz tanto tantas possibilidades aí, né, de diversos cenários, diversas culturas, diferentes avatares que tu possa te colocar em diversas situações de treinamento, e respeitando toda essa diversidade, né? Pensando assim no Brasil, que é um país continental que tem muita diversidade cultural e de realidades mesmo, né? Porque uma instituição sul do Brasil é diferente do que no Nordeste, no Norte, do que no Sudeste. Então, da gente ter essa noção, assim, também, de que existem essas diferenças e que não dá para ser tratado tudo da mesma forma, né? Sim. E cenários específicos vão ter que ser cada vez mais... vai ter que ter um olhar sobre isso, né? Sim. E um outro ponto que eu acho que é muito importante, o objetivo aqui não é eliminar o professor, não é tirar o professor, ou diminuir a interação das pessoas com outras pessoas. É muito pelo contrário. É complementar o ensino que é dado pelo professor. Essa é mais uma ferramenta que o professor pode usar na interação com o aluno. E, além disso, é usar a tecnologia para fazer com que o atendimento, no final do dia, ele seja mais humano. Para que a pessoa, ela, inclusive, treine interações interpessoais dentro desse ambiente. Então, não é a tecnologia afastando as pessoas que a gente quer fazer. O que a gente está fazendo é a tecnologia para prover cada vez mais um atendimento humano através de treinamento desses profissionais. Acho que a gente deu uma ideia interessante da Simulate. Então, quem não estiver seguindo a gente, siga. Eu acho que vai vir muita coisa interessante por aí. Acho que vocês vão gostar.
E eu queria saber, tipo, eu queria que você falasse para o pessoal qual foi o seu maior desafio até agora, até hoje, porque a gente sabe que desafios maiores virão. Então, até hoje, na Simulink, qual foi o seu maior desafio? Meu maior desafio com a Simula Sim. É, primeiro, acho que um dos meus maiores desafios que eu nessa caminhada foi de me autoconhecer como uma pessoa empreendedora, né? Porque até então toda a minha formação, toda a minha caminhada aí foi para uma outra área completamente diferente, a minha experiência na assistência, toda a minha formação na academia. Mas eu entendi que quando tu linka tudo isso, que isso tudo é uma bagagem, isso tudo isso tudo não se desfez, né? Isso tudo foi só uma construção da profissional que eu sou hoje. Mas que se eu utilizasse de tudo isso em benefício do um serviço que pudesse causar um impacto muito maior nas pessoas, né? Que que talvez fosse, eu acho que esse é o grande desafio, assim, de como transformar tudo isso em algo muito maior, né? Então, eu acho que o grande desafio é, sim, ser mulher dentro desse mundo aí de empreendedorismo, aonde existe onde tudo é muito voltado ainda para o mundo masculino, de sim ser uma enfermeira dentro desse mundo, onde as pessoas muitas vezes não acreditam na nossa, nem nós mesmos, nem nós enfermeiros ou técnicos, nós da equipe de enfermagem, a gente acredita no nosso potencial. Ser pesquisadora, né, da minha inquietação de sempre ser uma estudiosa, da buscando conhecimento, de como transformar isso em algo que não fosse engavetado assim e que trouxesse e que trouxesse assim um retorno social, né? Então, são vários os desafios aí, primeiro que eu fui desconstruindo e construindo algo para pensar que talvez a nossa ideia não era uma bobagem, era algo bem real, factível e que tão real e factível que aconteceu e está acontecendo, assim. Então, acho que o grande desafio foi essa virada de chave. Foi se apropriar, foi me apropriar do meu conhecimento, foi me apropriar de entender que eu poderia causar um grande impacto dentro da própria área da enfermagem, assim, de que podemos ser pioneiros, por que não, né? De que não adianta todo esse conhecimento na academia se isso em prol de quem mais precisa, que é o paciente, né? Então, só título não adianta, só artigo em revista A não adianta. O que a gente precisa é causar um impacto em quem a gente mais necessita, que é o paciente, né? Como fazer de tudo isso, toda essa mescla aí, e de dar a cara a tapa, né? Não é fácil ser mulher nesse mundo aí, empreendedor, não é fácil. Quando a gente vai nesses grandes eventos, a gente olha para o lado e para cada 10 homens, uma mulher. Eu acho que a conta deve ser mais ou menos essa. Então, assim, mas ir, sabe? Eu acho que o grande desafio é ir. Mesmo com todas essas dificuldades, ir, sabe? E fazer e, e entender que é um processo de aprendizado. Eu acho que esse foi o grande desafio até agora, assim, né? Eu acho que já foram bastante desafios, né, até agora. Mas, e que ser muitos mais. E eu sempre digo isso para ti, né, Breno? A gente sempre conversa. Hoje as nossas preocupações não são as mesmas do que há um ano atrás, do que há 6 meses atrás, e daqui a um ano elas vão ser muito diferentes das preocupações que são hoje, né? Com certeza. Então, entender que é um processo. Se tu tá aberto com a cabeça assim de que, estou aprendendo a empreender, é isso aí, né? Vamos tocar a ficha. E para ti, exato. qual foi o grande desafio até hoje, assim? Eu acho que foram alguns momentos de, tipo, de pega para capar, de correria, que eu duvidava um pouco de por que eu estou fazendo isso? Tipo, na construção do protótipo, que a gente chama deadline, eu estava arrancando os cabelos. E aí, acho que, inclusive, você foi bem importante nesse momento que trouxe um pouco essa serenidade
calma, o que que você precisa fazer agora para a gente ter um hospital pronto? Primeiro, vamos organizar aqui. O que que é mais importante agora? É isso. Então, foca nisso. Respira, vai beber uma água, depois volta e você consegue fazer isso. Então, acho que esse foi um desafio bem grande, de, tipo, de manter a calma, de não, de mesmo quando, porque, porque a gente já conversou também, que o pessoal não está no dia a dia com a gente. É difícil de você, às vezes, não ter dúvidas do que você está fazendo. Você não se perguntar por que que eu, tipo, por que que eu estou abrindo mão de todas essas outras coisas para fazer isso? E, tipo, vai dar certo? A gente sabe que vai dar certo. Mas tem momentos que a gente fica se perguntando de por que que eu estou fazendo isso tudo. É isso mesmo que eu quero? E aí chega um momento que você fala, é isso. Então vamos dar sofrência mesmo e vamos. Eu acho que esse foi o maior desafio, né? Nesse momento, especialmente na criação do protótipo, que a gente tinha deadlines. É, eu também me coloquei umas deadlines muito ousadas até demais. Então, esse foi um desafio. E foi um bom desafio, porque a gente superou esse desafio. Aí, agora, eu acho que para descontrair um pouco, a gente pode pensar nas situações engraçadas. A gente até quase mencionou uma delas no início da live. Mas, para ti, já pegando um pouco o sotaque do pessoal do Sul, para ti, qual é uma, uma situação engraçada que você gostaria de compartilhar com o pessoal? Ah, é uma situação engraçada ou curiosa? Deixa eu pensar aqui. Ah, eu já passei umas vergonhas, assim, de tipo, né? Tipo, apresentar pitch, coisa assim, né? Mas será que é isso mesmo que eu tô falando? É isso mesmo? Será que é real isso aqui tudo que eu tô falando, né? Então, assim, na hora te dá um desespero, né? Tu pensa, putz, será que o que eu tô falando é real, né? E depois, como tudo na vida, é engraçado. Então, a gente passa uns perrengues de, de vergonha, assim, né? E depois a gente ri, né? A gente ri. Eu me lembro que aquela situação da nossa primeira live, tu lembra? A primeira live que a gente tava lá em São Paulo, né? E daí a gente não sabia direito como fazer. E olha como é legal esse processo todo de amadurecimento, né? E daí eu não sabia direito como fazer, a gente foi testar era com a Giana, né? Daí a gente foi testar, ver se dava tudo certo, a gente conversou ali e tal. O teste foi E perfeito, depois deu um funcionou. problema que a gente não sabia como. O que que era que deu, que eu não sabia como conectar, eu não sabia como fazer um negócio ali, né? E me deu um desespero, deu disse assim, Breno, e agora? O que que a gente vai fazer? Nós vamos cancelar? E daí tu disse assim, calma, 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 vamos lá, vamos ver o que que precisa fazer. E aí tu começou a ler um monte de site desesperado, começou a ler um monte de coisa, e começou a procurar e pesquisar, daí tu se descobrir. Lembrei, era a plataforma de streaming, né? Que a gente Sim. tava, e agora como é que a gente faz e tal, nanana. E o que que eu tiro de lição, assim, de tudo isso, assim? É que esses desafios que te dão um frio na barriga, eles te fazem evoluir, sabe? Eles te fazem evoluir muito. E que por mais que tu pense assim, vou passar uma vergonha aqui, pô, a primeira live foi toda uma preparação. Hoje eu me conectei contigo 5 minutos antes, sabe? Então, assim, tu já torna o processo muito natural. E eu acho que o Sim. processo de empreender é muito natural. Assim, hoje eu tô rindo, mas na hora me deu um desespero, que eu pensei, e agora o que que eu vou fazer? Mas assim, dizer o quanto foi importante ter o apoio da outra pessoa ali, dizer, calma, respira fundo, que vai dar tudo certo, nós vamos fazer isso. E aí no dia que foi a primeira live, deu tudo errado, nossa, daí ficou travando, ficou, sei lá, o som ficou muito ruim, a gente não conseguiu aproveitar grande parte da live depois. Mas é ao longo do processo de todas as outras o que aconteceu, né? Então, assim,
todos os dias aprender algo novo, né? Todos os dias a gente estamos aprendendo algo novo que está nos fazendo evoluir como profissionais e como pessoas, né? Então, assim, na hora, agora eu tô rindo, achando super tudo muito engraçado, as vergonhas e tal, né? Mas na hora foi bem desesperador, assim. E Sim. de pensar, putz, de suar frio mesmo, né? E mas assim, a gente aprende. Em suma, a gente aprende com tudo isso, assim. E pra ti, qual que foi? Tu lembra? Uma Qual situação que foi a engraçada situação muito engraçada? foi quando eu montei lá o quarto do paciente. Aí mostrei pra você, aí você falou, ah, gostei da cama, gostei disso aqui, mas essa poltrona aqui, por que você escolheu essa poltrona? Eu passei, você falou que tinha que ter uma poltrona pra ele se levantar da cama e sentar. Aí você fala, então, essa poltrona aqui ela é muito baixa, né? Acho que se o paciente sentar aí, ele não levanta, não. Tipo, tá no hotel, até tá, mas... Aí foi aí que eu fui percebendo, eu nunca tinha pensado por esse lado. Nunca tinha Sim, pensado que sim. o paciente poderia sentar naquela cadeira, ficar feliz da vida e depois não conseguir sair mais. Então, Tipo uma poltrona super estilosa, assim, tudo mega colorida, né? Super hospital, nada a ver com hospital, né? E na mesma coisa no banheiro, né? Quando a gente tava construindo o banheiro do paciente, tu lembra? Aí tu botando e tal, várias coisas. Deus disse assim, Breno, olha só, deixa eu explicar. O paciente, geralmente ele está debilitado, a gente precisa colocar suportes para ele poder se agarrar e tal. E daí tu me olhou assim e tu disse, precisa mesmo? Eu disse, óbvio, Breno, óbvio. Tipo, tu tem que ter só os para suportes defender, no box, tem que ter o suporte do lado do vaso sanitário, tem que ter na pia. Ah, entendi. E outra, o paciente não vai passar aqui nessa portinha. Tu lembra que eu falei? Ele precisa ter um só, espaço com a cadeira de roda para passar aqui, para chegar no banheiro, né? só para Então, defender, gente, é porque quando eu falei do puxador, é porque eu pensei, nossa, vai dar trabalho fazer um modelo do puxador, ou então vou ter que procurar em algum lugar que já tem. Aí baixa quando você tem que fazer do zero, dá uma preguiça. Aí você pergunta, realmente, o paciente não consegue, eu não seguro na parede, não? Puxador? é verdade, que engraçado. A mesma coisa o corrimão do hospital, né? A gente... Ah, mas tem que ter corrimão em tudo? Tu me disse. Não, vai até o meio do corredor dele. E depois o paciente se vira sozinho, né? Ele já vai andando sozinho, né? Aí tu, não, faz sentido. Então tem que botar em todo o hospital. Né? Eu disse, sim, Breno, tem que botar em todo o corredor. Não, mas é muito engraçado, assim, né? Que. Não, mas eu também, né, Breno? Não é só meu lado. Eu passei umas vergonhas engraçadas, assim, ó. Com tecnologia, né? De não saber do que tu tava falando, assim, né? E aí tu dizia assim pra mim, tá, Ana, mas assim, ó, tu consegue fazer tal coisa com o controle. E eu não entendia o que é que dava pra fazer, né? E aí Ah, eu disse, isso foi tá, uma mas questão eu de não tô computador. entendendo. Tu lembra dos polígonozinhos? Que daí eu olhava, tô programando assim, eu olhava, eu disse assim, tá, então deixa eu entender. Cada polígonozinho desse aqui é o que constrói toda a imagem? Aí tu disse assim, depois de falando comigo agora que tu entendeu. Aí você agora que entendi. Disse assim, meu Deus do céu, olha. Não, tá fácil, né? Mas a gente se entendeu, né? Mas, Acho que tá, isso que é importante. É isso que é importante. E é uma longa caminhada aí, né? exatamente. Esse é o mais importante da gente, que infelizmente a gente tem em mente, mas para o pessoal é bom lembrar, que é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros rasos. Então é um trabalho que a gente tem noção de que é para a vida, assim. Não, em que não vai ser sempre o mesmo trabalho. A gente já falou, as preocupações que a gente tinha 6 meses atrás não são as de hoje, que não vão ser as daqui a um ano.
Então, é uma evolução constante. Tipo, a gente está bem, bem avançado. Tipo, quando a gente fez a retrospectiva, eu fiquei muito impressionado que a gente fez muita coisa nesses 6 meses. Deu conta de muita coisa. Acho que a gente merece estar tendo nas costas e um vinho depois para comemorar isso tudo. É isso aí. Bom, acho que vamos agradecer ao pessoal aí, então, quem esteve se conectando conosco. A gente vai deixar a live disponível também. Depois a gente vai colocar ela disponível no YouTube, né? A gente vai deixar aqui no IGVT, vai deixar disponível no YouTube, para vocês poderem conhecer um pouquinho mais, assim, sobre a Simula Enf, toda a construção dessa ideia, aonde nós chegamos até hoje, onde nós pretendemos chegar, né? Para que vocês possam ter conhecido um pouquinho mais eu e o Breno aí também, né? E o que nos motivou a estar nessa caminhada hoje, juntos, né? Na área da saúde, na área da tecnologia e na nossa conexão e de tudo que a gente quer construir juntos ainda, né? Gente, muito Exatamente. obrigada. Um grande beijo para todo mundo. Tu quer deixar teu recado aí, Breno, pessoal? O meu recado é exatamente isso. Sigam a gente porque coisas mais legais estão por vir. E acho que vocês vão gostar de saber. É desafiador, sim, mas também é muito legal. Eu acho que em várias indústrias a gente já vai ver nos próximos anos o impacto de realidade virtual. E nem o impacto de estar conectado no seu celular e andar pela rua, poder fazer uma videochamada, poder, sei lá, pagar a conta no banco, pedir comida. Tudo isso mudou a forma como a gente vive. Eu acho que a realidade virtual vai mudar ainda mais. E o ponto é a gente se preparar para isso. Que é aqui nesse momento a gente está fazendo isso. Bom, valeu, pessoal. Valeu pela audiência, Gente, pela muito obrigada. paciência. Até. Beijo. É. Até.